Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e hoje eu gostaria de trazer um estudo panorâmico a respeito do livro de Provérbios, esse livro que é parte da leitura diária dos pequenos grupos da nossa igreja. Então eu peço, irmão, que você acompanhe comigo esse estudo a respeito do livro de Provérbios, para que nós possamos ter uma leitura mais proveitosa, entendendo a respeito desses aspectos que fazem do livro de Provérbios esse lugar onde nós podemos conhecer mais a respeito da vontade expressa de Deus para que o agrademos com a nossa vida. Nosso estudo está baseado na obra Panorama do Antigo Testamento, dos autores Hill e Walton, eles que vão nos guiar durante esse estudo panorâmico do livro de Provérbios. Meus irmãos, o livro de Provérbios ele traz o legado literário dos sábios hebreus, dos sacerdotes, dos profetas, dos reis e desses que ocupavam realmente o lugar de sábio, que eram os conselheiros. Então, toda a sabedoria desses homens que foi recolhida em suas viagens ou também ao longo da sua experiência é coletada em forma de provérbios dentro desse livro. Ele traz tanto a literatura hebraica quanto também traz um pouco da literatura estrangeira, no sentido de que ele faz uso de elementos da literatura estrangeira, no sentido que ele faz uso inclusive de conhecimento e de provérbios da literatura que não era necessariamente hebraica. Entendendo primeiro o significado da palavra provérbio, ela pode ser dada como comparação, ela pode ser entendida também como um código de conduta ou uma descoberta de uma verdade ou da verdade oculta, nada misterioso, mas no sentido de que algo que estava oculto e que foi revelado e passa a ser parte do conhecimento experimental da vida de um indivíduo. Como nós estamos falando, essa coleção de comparações fundadas na observação e reflexão visa ensinar uma conduta adequada ou uma sabedoria prática. Essa prática de entender ou de encontrar sabedoria na vida, na experiência, é comum em toda a cultura humana. Todos nós temos os nossos provérbios, inclusive nós aqui no Brasil temos vários provérbios. O livro foi composto por vários autores. Salomão é quem dá autoridade ao livro porque ele é o patrono das artes do Israel antigo. Foi ele quem popularizou a sabedoria dos hebreus e ele é exemplo de sabedoria e erudição. Mas Agur e Lemuel de Massá, o rei Lemuel, também são outros compositores conhecidos e outros provérbios também são provérbios anônimos. Com relação ao contexto, ao contrário de vários outros livros da Bíblia, os acontecimentos da história hebraica praticamente não influenciam o livro de Provérbios, principalmente porque existem ali palavras de valor universal, de sabedoria prática. Então, se o propósito é instruir as pessoas nos princípios da boa conduta, logo o contexto pode ser qualquer um. Os valores e os princípios são sempre valores e princípios eternos. O livro está dividido e eu trago somente uma divisão maior. Existem algumas outras divisões internas entre essas que eu tenho trazido, mas ele começa falando sobre o título e o propósito, depois as reflexões de um pai sobre o caminho da sabedoria, provérbios de Salomão e alguns adágios anônimos, também outros adágios anônimos, mais provérbios de Salomão e alguns apêndices que são os adágios de Agur e do rei Lemuel e um poema acróstico sobre a esposa ideal. O propósito e a mensagem do livro ele é determinado pelo próprio livro. O capítulo 4, versos 1 a 9 fala que a sabedoria pode ser ensinada e passada de uma geração para outra. Também fala, e você pode ler várias vezes, que ele vai sempre fazer essa ligação ou esse apontamento para o cerne da instrução de sabedoria do Antigo Testamento, que é desejar e decidir aprender e aplicar o temor do Senhor no seu cotidiano. Então esse é o propósito e essas são as mensagens do livro. Então outras questões agora já pontuando, né? Compreender a sabedoria e a instrução, você pode ler nesses versículos. Receber o ensinamento sobre a sensatez, integridade, justiça e equidade. Ajudar o simples a desenvolver prudência e o jovem a obter conhecimento e discrição. Ampliar o aprendizado e adquirir habilidade no entendimento. Entender provérbios, parábolas, adágios e enigmas. Aprender, então, também o temor do Senhor. Então,
Falando agora especificamente dos temas principais de Provérbios e falando um pouquinho sobre as suas aplicações, um dos temas principais é o temor do Senhor. E aí é interessante como ele vai traçar esse paralelo entre o homem e o conhecimento, ou entre o homem e o temor do Senhor. Ele afirma que o temor do Senhor, ele só vem como conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus é associado à experiência e o relacionamento da aliança com esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus da aliança Yahvé. Essa ideia é sempre trabalhada em questão de relacionamento e nunca entre algo que tem que ser captado e colocado na cabeça. Nunca uma estrutura de comportamento ou nunca uma estrutura de causa e efeito, mas é uma estrutura de relacionamento, de como você tem que dar uma resposta de atitude e vontade do seu comportamento em relação aos mandamentos de Deus. E essa relação entre sabedoria, loucura e quem tem que aprender é sempre travada como um relacionamento e nunca como algo utilitarista. É algo que você consegue entender quando você experimenta, quando você tem uma relação direta com Deus e com os seus mandamentos. Um outro tema abordado no livro de Provérbios tem a ver com o princípio da retribuição. Está mais na terceira parte do livro. Ele trata da recompensa pela obediência e se posta em dois pressupostos. O primeiro, essa dimensão vertical do relacionamento com Deus, e segundo, numa relação mais horizontal, afirmando que a bênção do caminho da sabedoria depende da premissa de que as dimensões horizontais do relacionamento da aliança com o Yahvé são travadas de forma correta. Um outro tema extremamente relevante para os nossos dias e para toda a igreja em todo o tempo, são valores universais, é o da fala, do uso ou do abuso da língua. E afirma que a fala tem duas facetas nesse uso e abuso. Primeiro, no sentido de que ela tem poder. Com as palavras você pode ferir ou curar o espírito de alguém. Você pode moldar atitudes e conceitos, formar crenças e convicções. Por outro lado, elas também podem ser fúteis. Elas não subsistem sem uma ação conjunta com as atitudes. Elas não podem mudar os fatos nem esconder motivações ocultas. Elas também não podem disfarçar o caráter do interior. Então essas duas facetas sempre são apontadas ali pelos provérbios. O último tema tratado que nós vamos abordar é o da sexualidade humana. E aí são vários temas, eu só vou trazer alguns, eu vou demonstrar alguns, mas a virtude do casamento monogâmico, a instrução como antídoto contra o pecado sexual, o disciplinar dos olhos e da boca para não pecar, a importância da família para o ensino e a execução dos valores sexuais, ou seja, as famílias ensinando os filhos sobre sexualidade, e as demais instruções para o dia a dia do casal, desde a sexualidade como também a relação com os sentimentos uns dos outros. Então são esses os temas que são abordados no livro de Provérbios e que faz da leitura de Provérbios essencial para a vida de qualquer pessoa que queira olhar para a Bíblia, olhar para um relacionamento com Deus com amor, com desejo de agradá-lo. Meus irmãos, o texto de Provérbios está repleto de sabedoria. Não é uma sabedoria e não é uma junção qualquer, mas uma forma poética de mostrar na prática como nós devemos aplicar os mandamentos do Senhor. Então, leia com carinho, estude com amor, busque no Senhor sabedoria para entender os provérbios e use os próprios provérbios para entender outros provérbios. É assim que nós estudamos esse livro tão importante, tão relevante para os nossos dias. Deus abençoe. Ao terminar o seu estudo, ao terminar a sua leitura de Provérbios, ore ao Senhor e glorifique o nome de Deus.